Olá! Hoje a gente vai mergulhar no pensamento de um dos filósofos mais conhecidos do Brasil, o Mário Sérgio Cortella. A gente pegou uma conversa super reveladora dele e transformou num guia com as ideias mais fortes para ajudar a gente a navegar essa vida moderna com, sabe, um pouco mais de sabedoria e propósito. Vamos nessa? Imagina só, alguém pergunta pro Cortella: "E aí, tudo bem?" E a resposta dele é essa. Não é um "tudo bem, e você?" Nada disso. É um convite para a gente refletir, um lembrete da trabalheira que é simplesmente existir. Essa frase já chega para a gente parar e pensar o que significa de verdade estar vivo hoje em dia. Bom, para entender de onde vêm essas ideias tão profundas, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A jornada filosófica do Cortella não começou numa universidade, não. Começou no quarto dele, na infância, num período em que ele foi forçado a ficar isolado por causa de uma doença. Então, com 6 anos de idade, o Cortella pegou hepatite e teve que ficar de molho em casa por mais de 90 dias. E olha, sem TV, a única companhia dele eram os livros. Primeiro ele devorou todos os gibis que tinha em casa. Quando acabaram, os vizinhos começaram a emprestar o que eles tinham, e o que eles tinham era Dostoiévski, Cervantes. Foi um mergulho meio forçado, mas que mudou tudo no universo das grandes ideias. E foi justamente aí que caiu a ficha. O que tinha começado como um jeito de matar o tempo se mostrou, na verdade, uma forma de viver o tempo. O Cortella sacou que os livros não são uma fuga da vida, mas sim uma ferramenta para viver a vida de um jeito mais fundo, com mais intensidade. Essa experiência toda lá da infância levou ele para um dos pilares do pensamento dele, a ética. E para ele, ética não é um conceito complicado, acadêmico. É algo bem prático. É o conjunto de princípios que permite que a gente viva bem, junto, em comunidade. Ele usa muito uma definição do filósofo Paul Ricoeur, que é super simples e, ao mesmo tempo, muito poderosa. Ética, na essência, é a busca por uma vida boa para todo mundo, vivendo dentro de instituições que sejam justas. Simples assim. Tá, mas e na prática? Como é que isso funciona? O Cortella quebra essa definição em 3 partes. Primeiro, vida boa não é sobre ter luxo, e sim sobre ter o suficiente para viver com dignidade. Segundo, para todos quer dizer exatamente isso. Todo mundo, sem ninguém ficar de fora. E terceiro, instituições justas são as estruturas, tipo escolas, empresas, governos, que precisam garantir que os 2 primeiros pontos aconteçam para todo mundo. Certo, mas como é que a gente se mantém nesse caminho ético com tanto desafio por aí? Inspirado em Paulo Freire, Cortella nos dá 2 ferramentas internas que são essenciais. A primeira delas vai mudar completamente o nosso jeito de entender o que é ter esperança. Olha, essa diferença aqui é fundamental. Uma coisa é esperar. Isso é passivo. É tipo sentar no sofá e torcer para que algo aconteça. Agora, esperançar, isso é outra história. É um verbo, é ação pura. É ir atrás, é construir, é não desistir da mudança que a gente quer ver no mundo. É a esperança que se mexe, que faz acontecer. E esse ponto é chave. Esperançar não tem nada a ver com aceitar as coisas de braços cruzados. É a mesma lógica de que ser pacífico não significa ser passivo. Pelo contrário, é se meter, se engajar ativamente para construir um mundo melhor, em vez de só ficar esperando que ele caia do céu. Vamos então para a segunda ferramenta interna. E essa aqui é um verdadeiro motor para o pensamento crítico, para a inovação, para tudo. A inspiração aqui vem lá do filósofo René Descartes, com a ideia dele de dúvida metódica. A sacada não é duvidar por esporte, sabe? É usar a dúvida como um método, como um caminho organizado para a gente conseguir chegar numa certeza maior lá na frente. E o Cortella resume essa ideia genial numa única perguntinha. Será? Pensa bem, essa palavrinha ela é a semente de tudo o que é novo, da criatividade, da ciência, de qualquer progresso. É quando a gente se pergunta, será que não dá para fazer isso de outro jeito? Que a mágica acontece, que a gente inova, porque no fundo a certeza ela paralisa. É a dúvida que empurra a gente para frente. Ok, agora vamos ver como essas ferramentas, a da esperança ativa e a da dúvida, se aplicam num debate que está super em alta na nossa sociedade, os limites da liberdade de expressão. Para explicar isso, Cortella usa uma frase do filósofo Erich Fromm que é matadora. Liberdade não é licença. Ou seja, não é um passe livre para fazer o que der na telha. Ser livre para se expressar não te dá autorização para cometer um crime, como caluniar alguém. Toda liberdade vem junto com uma bela dose de responsabilidade. A diferença aqui é bem clara. Falar Cortella é um idiota é uma opinião,
um juízo de valor. Isso está protegido pela liberdade de expressão. Agora, afirmar Cortella é um ladrão, opa, aí a coisa muda. Isso é uma acusação, é imputar um crime a alguém. Isso precisa de prova e tem consequência na lei. E essa mesma lógica vale para o humor, com a regrinha de ouro para a convivência. A diferença entre uma brincadeira legal e uma ofensa está no compartilhamento. Se a pessoa que é o alvo da piada não tá rindo junto, aquilo já deixou de ser engraçado e virou agressão. Simples assim. No fim das contas, todas essas ideias vão se juntando e apontando para um objetivo maior, a busca por conexões humanas mais de verdade. Cortella, citando nosso Vinícius de Moraes, chama isso de a arte do encontro. E para isso acontecer, Cortella faz uma distinção que é essencial. Uma coisa é falar sobre um assunto, que é um conhecimento que vem de fora, intelectual. Outra coisa bem diferente é falar de um assunto, que nasce da experiência do que foi vivido. Por exemplo, qualquer pessoa pode falar sobre a fome, mas só quem já passou fome de verdade pode falar da fome. E é aqui que tudo se amarra. Essa autenticidade, esse falar de, é a ponte que transforma o conhecimento em sabedoria. Os encontros mais verdadeiros, as conversas mais ricas, elas acontecem quando a gente compartilha o que a gente viveu e não só o que a gente acha. E para fechar, fica aqui essa provocação. Depois de passear por todas essas ideias, o desafio que o Cortella deixa pra gente é este. Qual perspectiva, qual história contada de dentro a gente precisa ouvir de verdade? Qual voz, qual experiência de vida tá faltando pra gente entender melhor o mundo e a nós mesmos?